Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula, ainda no sistema EAD, sobre a disciplina de educação sexual para enfoque, nos direitos sexuais e reprodutivos nas relações de gêneros, principalmente falando do ponto de vista da juventude. Pessoal, nós estamos avançando para assuntos dentro desse tema que são um pouco mais polêmicos, que a gente precisa de algum tipo de explicação técnica. Eu falei com vocês na aula passada sobre as diferenças biológicas dos sexos, né? O que acontece com o corpo de uma pessoa quando ela nasce com os cromossomos XX e se torna uma mulher do sexo biológico feminino. E nós temos aí a situação de cromossomos X e Y se compondo das características sexuais masculinas do sexo biológico visto como masculino. Legal? Avancemos então pensando em de onde é que vem essas informações. Começamos ali sobre a situação de determinação do sexo biológico. Lembrando que o espermatozoide fecunda um óvulo e aí junta o material genético do pai e o material genético da mãe, fornecidos por eles, e vamos compor um cenário de gravidez. Nós temos, por definição técnica, formado a partir da união do espermatozoide e do óvulo, um feto, ok? Feto. A gente vai chamar primeiro esse feto de embrião. Então, no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide se funde com o óvulo, nós vamos chamar esse componente de vida de embrião, ok? Esse embrião vai se instalar nas paredes do útero e, a partir de então, seu desenvolvimento começa e nós deixamos de chamar dele de embrião e passamos a chamar de feto, ok? Depois nós vamos deixar de chamar de feto e vamos chamar de bebê, criança, ou outros nomes similares que vocês conheçam, mas simbolizando o quê? Que teve uma transição, uma evolução na vida. Vocês podem observar nas figuras que eu coloquei aqui para vocês acompanharem, como é que esse feto ficaria dentro do útero. Aqui ele está representado assim. Estamos observando também os componentes do sistema que vai manter esse bebê vivo, essa criança viva, que é lá a placenta, tem o cordão umbilical, que faz a ligação direta da mãe. A placenta está ali para ajudar a filtrar o que vai chegar e o que não vai chegar nessa criança. Tem o útero, que tem que ser forte, rígido, para conseguir segurar esse bebê ali por 9 meses. Nós temos um líquido amniótico, que vai gerar uma certa proteção. Tem componentes nutritivos ali também, mas ele é especializado em proteção do bebê. Tem o saco amniótico, que vai englobar esse líquido. E nós temos as fases do desenvolvimento do feto humano. Lembrando que, primeiro momento, é só uma célulazinha. É um zigoto, ok? Formado ali. Só uma célulazinha. E essa célula, vamos resgatar lá, ó, aula de biologia resgatada. Essa célula vai sofrer diversas mitoses, e a cada mitose o número de célula dobra. Tá? Uma gera duas, duas geram quatro, quatro geram oito, oito, 16 e assim por diante. Como vocês estão observando nesse quadrinho aqui, que está mostrando a distribuição a mórula, gástrula, blastocele, depois futuramente a neurula, que são os processos da embriologia humana, como vocês podem observar aí nesse esqueminha. Depois que as células se dividem e começam a se diferenciar em tecidos, a gente começa a observar a formação desse embrião, de forma a compor ali até mesmo seus braços, perna, cabeça, e nós vemos essa evolução ao longo das semanas, de desenvolvimento. Aqui eu coloquei os eventos principais que nós observamos na fecundação. São os eventos principais, mas não são os únicos. A cada dia isso vai se alterando, a criança vai se desenvolvendo mais. Nós temos, então, no primeiro momento, a fecundação, que é a união do espermatozoide com o óvulo, dá origem à célula ovo, ou zigoto, como eu já expliquei para vocês. Na primeira semana, aquelas mitoses que eu acabei de falar vão formar a mórula, que é o processo inicial de composição desse ser vivo. Na segunda semana, ocorre a anidação, que significa o quê? A implantação do novo ser vivo no útero. Então, o próprio desenvolvimento começa até antes desse material estar instalado no útero. Na quinta semana, observem só, o coração já bate, então ele já está formado, já está funcional.
e já conseguimos observar braços e pernas. Quinta semana, se vocês fizerem as contas, são 1 mês e 1 semana. Muito rápido, né? O processo, relativamente. Na oitava semana estamos falando do quê? Ó, 2 meses, 8 semanas, 2 meses. Então, nessa oitava semana, a gente já para de chamar de embrião, né? A gente já vai tratar como um ser vivo em desenvolvimento, um ser humano em desenvolvimento ali, termina o período embrionário e a gente já diferencia braços, pernas, dedo, nariz, orelha, boca. É um mini ser humano sendo formado, certo? Então, nós temos todo esse processo avançando ao longo do desenvolvimento desse ser vivo. E aí a gente fundamenta alguns elementos, não é a aula de hoje, mas eu estou adiantando um tópico aqui para aulas futuras. Eu pergunto para vocês, já ouviram falar sobre o aborto legal, né? No nosso país, nós temos situações específicas em que a mãe pode ou não escolher fazer o aborto, ok? Que a medicina recomenda ou não fazer o aborto. Não é tópico dessa aula, a gente ainda vai falar sobre isso, mas baseado em todas essas informações que vocês tiveram aqui, até quando deveria ser permitido, se fosse permitido? Legal? Para vocês pensarem aí. E aí acabou? Não, não acabou. Nós entramos aqui no que a gente chama de partos. Nossa, mil perdões pelos barulhos absurdamente altos que estão passeando aqui pela minha rua hoje. Bom, sempre estão, né? Então vocês já acostumaram. Vamos falar das fases do parto. Nós entramos ali no momento de parto. O corpo da mulher ele sofre modificações anatômicas, fisiológicas, para permitir a saída dessa criança. O pessoal fala, parto normal ou cesariana. Cesariana é uma operação, pessoal. Vai cortar o corpo da mulher que está dando à luz. Tem riscos maiores, tem tempo maior de recuperação, deixa cicatrizes. Então, são situações a serem cogitadas aí. Quem decide isso são os pais, quem decide isso é a junta médica que acompanha a gestação. Aí, essas alterações todas que vão acontecer vão fazer com que o feto atravesse as camadas de proteção dele, deixem de existir, ele passe do mundo interior, que é o corpo da mãe, para o mundo exterior. A placenta sai e acaba o parto. Depois o médico vai lá, corta o cordão umbilical, e aí fica o sinalzinho em vocês o resto da vida. Vocês já pensaram de onde veio o seu umbigo? Ah lá, tá explicado. Aí depois de um tempo o cordão cai e aí acabou, né? Não. Aí só tá começando. Certo? Aí vem a vida da criança, aí alterações na vida da mãe, do pai também, né? Porque a mãe não engravidou sozinha. Então nós temos aí esse cenário de uma nova vida chegando que vai mudar a vida de todo mundo que está envolvido nesse processo. Às vezes até os coitados que não tem nada a ver, os avós, né? Vão entrar nessa também de ter sua vida modificada. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Mas não é só isso, é chamar a atenção de vocês para uma situação que eu venho falando dela desde que nós começamos esse módulo, e vou falar muitas outras vezes ainda, que é a gravidez. Eu ainda não estou falando, eu comentei lá no início sobre uma formação de família, eu comentei na aula passada sobre as diferenças entre homens e mulheres, eu já falei de relações de gênero, já falei de vários elementos aos quais a gente vai aprofundar ao longo desse módulo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, eu gostaria de mostrar o quanto é importante, que não é uma coisa corriqueira, é uma coisa que muda a vida. Eu não estou falando que piora ou que melhora, aí cada um de vocês é altamente capacitado para decidir por si mesmo. Mas eu estou dizendo para vocês que a vida vai mudar. Você gosta da sua vida do jeitinho que ela é? Então se cuida. Então cuidado. Você tem planos para a sua vida que são planos, eu vou falar assim, mas não interpretem de maneira errada, não estou dizendo que é ruim. Mas você tem planos egoístas para a sua vida? Você tem planos aí de morar fora, de estudar longe, de fazer uma graduação numa universidade pública que não existe na nossa cidade? Se você tem esses planos, imagine a sua situação. É mais fácil ou mais difícil com uma criança junto com você, da qual você é responsável? Situações diferenciadas, né, pessoal? É uma reflexão que eu quis trazer para vocês e agora vocês têm informações acerca do ato do desenvolvimento de uma gravidez, ok?
Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam seguros. Quero lembrar vocês que ainda não acabou a nossa pandemia. Infelizmente, apesar de várias notícias boas que nós estamos ouvindo sobre vacina, sobre diminuição no número de casos, diminuição no número de mortes, mas cada região é de um jeito, o Brasil é muito grande. Cuidado, Amparo não está nos melhores cenários ainda. Então, aguardem, se cuidem, continuem tomando todas as medidas de segurança que vocês puderem. Legal? Pessoal, obrigado pela atenção, fiquem bem, fiquem seguros, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar melhor e nós estamos avançando nesse nosso bate-papo online. Já até acostumaram, né? Logo, logo a gente vai poder estar junto de novo lá no presencial para que isso seja o nosso tradicional modelo de ensino. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até semana que vem.